aí, que você se perde. Querendo dar o mesmo direcionamento para pessoas diferentes, né? São seres humanos diferentes, eles funcionam diferente, né? Você falando aí, e eu acho que esse caso só é na sua casa mesmo, é só aí na sua casa que acontece. É único esse caso, né? Você falando e eu, né, visualizando aqui a minha mais velha, aí no caso a diferença é bem grande, de 25 anos e a de 5 anos, né? Uma bem tranquila e tudo, a outra bem acelerada. Então, como que a gente faz? E a gente, anos depois, ainda tendo que ser pai, né? Mas tendo que adaptar. E aí a gente fala que é realmente desenvolver habilidades em você. Pai, por quê? Porque se você não desenvolve habilidades como pai, para direcionar, para instruir o seu filho, ele vai receber instrução e direcionamento lá fora. Então, você precisa entender, sim, que eles são diferentes, que eles funcionam diferente, que você precisa dar, né, instruções de maneiras diferentes para eles. Vai funcionar o mesmo princípio e valor que você estabelecer? Vai. Só precisa entender que esse funciona de uma forma, esse funciona de outra. E aí é com você. O que a gente fala muitas vezes a gente atende... o meu atendimento é com o pai ou a mãe. A gente não atende a criança ou o adolescente. Por quê? Porque você atende a criança ou o adolescente ali por 1 hora, por 2 horas, e aquela criança e o adolescente ele vai pegar algo que você ensinou. Só que ele volta para casa e vai receber os estímulos da casa. Continuar recebendo os mesmos. Ou seja, ele vai voltar na próxima sessão tudo embaralhado. E aí não tem consistência. Por que que eu atendo somente os pais? Porque é na fonte, é na raiz que a gente precisa modificar isso. Né? A criança não vai ter habilidade suficiente para poder mudar tudo isso. Ela volta para casa e embaralha tudo. Então, é com o pai e a mãe. Eu atendo o pai e a mãe e ele, sim, vai dar um estímulo diferenciado dentro de casa. Né? E ali, no atendimento, a gente ensina técnicas, estratégias, ferramentas são aplicadas no pai, como também o pai que vai aplicar na criança, não sou eu. Mas eu vou te auxiliar, vou te orientar para você fazer isso no seu filho. Né? E aí... cada sessão a gente ajusta todas essas questões. Mas por quê? Porque o estímulo tem que vir dos pais. A mudança tem que vir de você. Se você quer que um haja diferente, que se comporte de maneira diferente, você precisa mudar a forma de falar com cada um deles. E é tão interessante quando a gente fala de desenvolvimento humano, né? Criação de filhos, relacionamento, parece tudo muito subjetivo, né? Do tipo, tem que ser assim, mas como, né? Mas assim, Deus é tão bom que tem pessoas que estão se preocupando com isso muito antes da gente nascer, né? Então existe uma série de estudos que já estão disponíveis para a gente aí, estiveram disponíveis para os nossos pais, mas talvez eles não aproveitaram e talvez nós não estejamos aproveitando também. Você quer ver uma coisa? Perfil comportamental DISC, né? Vocês conhecem, quem está assistindo, boa parte das pessoas também conhece, mas aquilo ali devia ser assim, matéria do ensino médio, quiçá do ensino fundamental. Por quê? Porque quer habilidade mais importante do que você aprender a lidar com pessoas, para qualquer outro tipo de tarefa que você for fazer na vida, né? Só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, lá em casa, né? São 4 perfis, né? Influente, dominante, estável, analítico e tal. Existem pesquisas para aplicar nas pessoas, descobrir o perfil e tal. E assim, o quanto que é libertador você saber que você tem uma filha que é influente. Por exemplo, a Clara, nossa filha do meio, ela vai tomar banho e ela esquece da vida. Sabe? Então, assim, eu tenho que aprender a lidar com aquilo, porque a partir de quem ela é, né? Esquecida, tal, né? Aí, se a gente não entende de perfil comportamental, nossa, mas que menina voada. Ela não é voada, ela é criativa de um jeito diferente, entende? E aí você pega a Heloísa, por exemplo, tem 5 anos, ela é dominante. A Heloísa, a grande preocupação dela, ela vira pra mim e fala assim, pai, quando é que eu vou mandar em você? Eu falo, filha, só quando o papai tiver uns 80 anos, eu estiver precisando. Aí ela vira e fala, quanto tempo isso vai demorar? Ou seja, ela quer estar no comando. Entende? Aí eu vou e tento dar o mesmo estímulo para uma e para outra. Vai funcionar? Não vai. Então, assim, a gente ama os nossos filhos? Sim ou não? Pergunta mais, entre aspas, idiota, né? Claro que ama. Mas presta atenção. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Quer ver? Pensa aí nessa cidade. Você queria mandar aqui agora, 70% dos pais não amam seus filhos. Não, mas pensa comigo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Pensa aí, por exemplo, na cidade que você mais ama, que você indica para as pessoas de visitar e tal, você ama porque um dia você conheceu. Né? Então, assim, uma coisa é eu ter um sentimento para os meus filhos, outra coisa é eu conseguir expressar isso. Você quer ver uma coisa que a gente cresce ouvindo? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado.
Isso parece lindo, não parece? Parece. Poxa, que bacana. Cara, do capeta essa frase. Por quê? Porque você imagina uma pessoa que é totalmente acelerada, dominante e tal, tratar um outro que é totalmente tranquilo e tal, do jeito que ele gostaria de ser tratado. Um dominante tratando um estável como ele gostaria de ser tratado. Vai matar aquela pessoa. Entende? Então não é trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, é trate as pessoas como elas precisam de ser tratadas. E como é que eu vou descobrir esse como? Entendendo de pessoas. E esse perfil comportamental é um dos caminhos para a gente entender de pessoas. Esse perfil comportamental foi um libertador do nosso relacionamento, porque assim, eu era aquela pessoa bem agitada, queria as coisas para ontem, rápida, né? Sério? É assim, né? Muito agoniada, tudo para ontem, e pressa e tudo, e aí eu era aquela pessoa grosseira até então, até eu saber lidar com alguns comportamentos. E o Haroldo sempre foi aquela pessoa calma, né? E aí tem que falar Pra assim, senão ontem. para ontem. Né? E eu Pra taxava o amanhã. Haroldo, Pra amanhã, eu era na taxada verdade. como a grosseira e ele era taxado como lerdo. Nossa, Haroldo, você é muito lerdo. E aí você desrespeita Identifico o seu demais. cônjuge, É. né? Com palavras que não deveriam ser ditas. E você não respeita quem a pessoa é. Por que eu quero acelerar uma pessoa que é tranquila? Por que eu quero que ele seja o meu ritmo? Por que eu não vou para o ritmo dele? Porque a gente quer que o outro venha para o nosso ritmo, mas a gente não quer ir para o ritmo do outro. E aí era briga atrás de briga, porque eu queria que o Haroldo fosse acelerado. Eu me arrumo em 2 segundos, estou pronta. E o Haroldo está lá. E o Haroldo esqueceu a carteira. E o Haroldo esqueceu a chave do carro. E ele volta para pegar outra coisa. Então, Joga no todas mesmo as time, vezes né? que a gente saía, tinha briga. A gente já saía sem dar a mão. Porque já estava chateada. Eu Se ia não assim, dava nem a mão, bufando. você imagina que casamento tava bom, né? Eu já saía bufando de raiva. Depois que eu aprendi e entendi quem ele é, como ele se comporta, tudo facilitou. Porque eu já sei, eu me arrumo rápido, do jeito que eu sou, não adianta me falar para arrumar devagar, porque eu não vou conseguir. Me arrumo rápido, sento lá no carro, ligo o ar-condicionado, tô ali, vou ouvindo uma música, vou, né, seguindo aqui o forasteiro, vou vendo aí conteúdos bacanas, até ele vir. Porque não vai adiantar eu xingar, eu chamar de lerdo, eu brigar, vou atrapalhar meu relacionamento, vou perder aquele dia, aquele momento que a gente vai ter, taxando ele por algo que ele é, de natural dele. Então, quando você entende isso e respeita quem o outro é sensacional. Porque você para de criar confusão com besteira.